Olá pessoal, nessa planilha nós vamos unir formulário com macro. Tá? Então nós vamos criar um formulário e dentro desse formulário nós vamos ativar algumas macros e fazer um processo de automação dessa planilha. Então vou usar a guia desenvolvedor. Se por algum acaso a sua guia desenvolvedor não esteja aparecendo, porque por padrão é uma guia que não vem habilitada, você pode ir em arquivo, opções. E aí, nessa janelinha de opções, nós temos aqui personalizar faixa de opções. Dentro de personalizar faixa de opções, temos a guia desenvolvedor. Por padrão ela não vem habilitada, basta ticar, você vai habilitar e dar um OK. E ela vai ficar aparecendo aqui em cima. Primeira coisa, vamos colocar os objetos de formulário. Então aqui nós temos o inserir. Dica: nós temos controles de formulário e controle de ActiveX. O ActiveX, geralmente, quando você quer mexer com alguma coisa fora do Excel, fora do VBA, tá? Então, nós vamos mexer com essa parte aqui de cima, que é formulário. Nós vamos mexer dentro do próprio Excel. Primeiro recurso que nós vamos colocar aqui é a caixa de grupo, tá? Eu vou clicar e vou desenhar mais ou menos aqui, ó. Você pode desenhar e depois posicionar onde você achar que fica melhor. Vou apagar esse texto e vou colocar como área. Qual que é a finalidade da caixa de grupo? A caixa de grupo serve somente para agrupar os botões de opções, tá? Então, como que eu coloco o botão de opção? Vou selecionar a caixa de grupo. Selecionando a caixa de grupo, inserir, botão de opção. Vou desenhar. Vou colocar aqui o texto que eu quero, que no caso vai ser software. Aí uma dica para vocês, né? Sempre ajustem o tamanho dos objetos referente ao texto. E para adicionar o próximo botão de opção, macete, dica, clica fora, clica na caixa de grupo e coloca o outro botão. O botão de opção ele é muito chato, né, de você trabalhar quando você tem mais do que o botão de opção em caixas de grupos diferentes. Se você não seguir esse processo de clicar fora, clica na caixa de grupo para deixar ela selecionada, para adicionar o próximo, pode ter problema, tá? Então, segue esse processo que vai dar certo. Vou colocar o hardware, aqui, então vai ser software e hardware. Aí eu vou selecionar a caixa de grupo e vou diminuir aqui um pouquinho. Configurações, botão direito, formatar controle, e ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Nessa janela, qual que vai ser o estado dele? Não selecionado. Então, a primeiro momento, ele não vai ter seleção nenhuma. Quando iniciarmos nossa planilha, ele vai estar sem seleção. Vínculo da célula. Para onde ele vai mandar a informação? Então, vamos clicar aqui dentro dessa caixinha. Vamos lá na planilha de filtros, que está lá embaixo. E aqui, vou clicar no A3, que vai ser aqui. Vou habilitar o sombreamento, só para ele ficar com o visual um pouco mais bonito. E vou dar um OK. A diferença do sombreamento é essa daqui, ó. Esse aqui no contorno de cima, ele ficou um pouco sombreado, né? Botão direito no hardware, formatar controle. O vínculo da célula é o mesmo, porque o botão de opção você seleciona somente uma opção. Então, não tem múltipla seleção, é somente uma opção. Então, o vínculo da célula é o mesmo para os dois. Vou habilitar o sombreamento e vou dar um OK. E temos aqui, ó. Então, conforme você vai clicando, ele vai selecionando. Ah, e se eu quiser selecionar de novo para mover, que nem ele está um pouquinho torto, né? Botão direito do mouse, ele seleciona e aí você pode arrastar como você achar melhor. Tirou a seleção, para selecionar novamente, botão direito do mouse e ele habilita a seleção novamente. Tá? Assunto. No assunto,
desenvolvedor, né? Inserir. Vou pegar aqui a caixa de combinação. Então, vou selecionar aqui um espaço, que é essa caixinha aqui, ó. Que aí você clica e ele te dá as opções. Só que não tem nenhuma opção, porque nós temos que popular essas com as informações que nós queremos, tá? Botão direito, formatar controle, intervalo de entrada. O intervalo de entrada são as informações que vão aparecer. Então, vou clicar aqui, vou lá em filtros e vou selecionar a coluna E, tá? Toda a coluna E. E no vínculo da célula, que é para onde ele vai dar a saída da informação, eu vou clicar aqui no B3, que é referente ao assunto. Tá? Então, toda a coluna E e aqui no B3. Esse linhas suspensas é o número de linhas que ele vai aparecer quando você clica na setinha para baixo. Clicou na setinha, o número de linhas que ele vai aparecer. Vou habilitar o sombreamento e vou dar um OK. Está aqui, ó. No caso não tem nada, porque aqui na coluna E não tem nada. Se eu colocar aqui na coluna E Douglas, por exemplo, aqui ele vai aparecer o Douglas. Então, conforme você preenche na coluna E, automaticamente ele vai preencher para cá. Vou lá na coluna E e vou apagar a informação. E agora aqui, no curso, vou inserir. Aqui vou pegar um espaço um pouco maior, né? Que vai ser a área de texto, né? A caixa de listagem. Então, um espaço maior. Essa caixa de listagem, então, vou desenhar em um formato de uma caixa. Como eu falei, um espaço maior. Botão direito, formatar controle. E temos aqui, ó, intervalo de entrada. Vou lá na coluna, na planilha de filtros. Lá eu peguei a coluna E. Aqui eu vou pegar G. Eu vou deixar uma coluna de distância, tá? Então aqui eu vou pegar a coluna G. E aqui na parte do vínculo da célula, vou lá em filtros também. Vou pegar aqui, ó, o C3, que é o curso. Peguei o C3, que é o curso, e vou habilitar o sombreamento. Dou OK. O sombreamento só para deixar bonitinho. Muito bem, já tem aqui as informações, tá? Esse é o nosso formulário. O formulário é a parte visual, né? Para deixar somente mais bonitinho. Temos que ter agora a parte funcional, para deixar tudo isso funcionando, tá? Primeira coisa, vou lá em dados, que são todos os dados que nós temos. Vou selecionar todo o intervalo. Então, clico no primeiro, Ctrl Shift seta para a direita, selecionou até a última coluna preenchida. Ctrl Shift seta para baixo, selecionou até a última linha preenchida. Vou nomear para dados. Então, dei o nome para dados. Muito bem. Agora, como que eu vou fazer esse processo? Eu vou fazer um processo de gravação de macro, né? Só que antes de gravar a macro, eu preciso das informações aqui, porque a minha macro vai trabalhar com filtro avançado. E como que eu pego as informações daqui? Esse primeiro, se for esse primeiro item que eu selecionei, que é software, ele coloca o número 1. Então aqui, se o valor da célula de baixo for igual a 1, então, se for igual a 1, esse valor aqui, então o que vai ser? Abro aspas, vai ser software. Caso contrário, se não for 1, é o 2. O 2 é o hardware. Então, quando eu seleciono o hardware, mudou para hardware, certo? E agora aqui? Aqui vai depender da listagem que tem aqui na coluna E. Vou usar a função índice. Com base na coluna E,
que é o objeto que nós temos, retornar o valor referente à coluna B3. Por quê? Repare que aqui eu vou colocar como Douglas. Aqui no objeto, ele retornou Douglas. Quando eu clicar no Douglas, que é o primeiro item, ele retornou o número 1. Se eu clicar no de baixo, mesmo que não tenha nada, é o número 2 e assim por diante, certo? E aqui também a função índice, agora vai ser a coluna G, ponto e vírgula, o C3 que é a linha de baixo. Mesma coisa, se eu colocar aqui, vamos supor, cursos Excel, VBA, aqui apareceu, ó, Excel, VBA. Se eu clicar nesse primeiro, é Excel, tá aqui. Se eu clicar no segundo, é VBA, tá aqui. E assim por diante. Vou deixar esses textos aqui só para a gente usar como referência, usar como base, tá? Vou colocar aqui como Office. Então, só para a gente usar ter esse texto como base, eu vou deixar ali. O que eu quero agora? Quando eu clicar em Software, ele tem que me retornar todos os assuntos referente a software. Esses assuntos referentes a software tem que vir na coluna E, que é o que está vinculado ao meu objeto. Então vamos lá. Vou gravar uma macro. Essa macro vai ser associada à área. Então o nome que eu vou dar, área. Lembrando, sem espaço e sem acentuação. Não preciso colocar tecla de atalho, porque esse recurso não vai ser associado a uma tecla de atalho. Vai ser associado ao item do formulário, a um objeto do formulário. Então, eu vou dar OK. Pronto, a macro começou a ser gravada. Primeira coisa que eu faço, mudar de planilha. Importante, se a macro vai ser associada ao objeto dessa planilha, a gravação da macro tem que começar nessa planilha. Tá? Então, em qual objeto vai ser associado a macro, é onde você começa a gravação da planilha. Então aqui eu vou em dados, vou clicar na coluna E e vou dar um delete, porque toda vez que eu executar essa macro, ele tem que apagar a informação que tem e colocar a nova informação. Então ele vai apagar a informação que tem e coloca a nova informação. Vou clicar na coluna F1 e vou digitar assunto. Por que assunto? Porque é a informação que eu quero retornar. Eu não quero retornar todas as informações. Eu quero retornar somente o assunto. Então, por isso que eu coloco assunto. Vou na guia dados e vou fazer um filtro avançado. Se ele der essa mensagem, só dá OK. Aqui, copiar para outro local, porque ele vai copiar lá de dados para essa planilha. Intervalo da lista. O intervalo da lista é dados, que é onde eu nomeei. O intervalo de critérios, eu quero retornar todo o assunto que tiver a área software. Então, eu seleciono o A1 e o A2, certo? Que é o que nós temos aqui, ó. Filtros A1 e o A2. Quando a área for software, eu seleciono aqui. E no copiar para, eu vou colocar aqui o F1, que é o assunto. Ele vai reconhecer esse título assunto e vai retornar somente o assunto do nome que foi dado dados. E somente registros exclusivos para retornar uma informação de cada. Então, vou clicar aqui e vou dar um OK. Olha, ele retornou aqui, ó. Access, Excel, Software, PowerPoint, Word e PowerPoint. Vou clicar no primeiro. Ah, mas já está selecionado. Não importa que ele já está selecionado. A macro, você tem que seguir sempre um passo a passo. Mesmo já estando selecionado, você tem que indicar que você quer a célula F2. Então, clique na célula F2. Cliquei no F2. Cliquei no F2, Ctrl Shift e aperto uma vez seta para baixo. Seguro o Ctrl Shift e uma vez seta para baixo. Quando você segura o Ctrl Shift e aperta uma vez seta para baixo, ele está indicando que ele vai pegar daqui você clicou
até a última que está preenchido. Importante, não pode selecionar com o mouse. Por quê? Tem diferença. A macro, ela entende que o Ctrl Shift seta para baixo é o quê? Você vai selecionar daquela célula até a última preenchida. Se você selecionar com o mouse, ele vai indicar que você está selecionando 5 células. Então, se você clicar, segurar e arrastar, fazer uma seleção com o mouse, ele vai entender que é para selecionar 5 células. E se na próxima execução tiver 10 células, ele não vai selecionar todas, ele vai selecionar somente 5, tá? Com o teclado é a mesma coisa, se você segurar somente o Shift e ir apertando setinha para baixo. Segurou o Shift e apertou 5 vezes setinha para baixo, ele vai guardar 5 vezes. E não vai ficar automático. Então, quando você não sabe a quantidade de células que tem até a última, Ctrl, Shift e seta para baixo. Ele seleciona todas. Vou copiar. Clico na célula E1 e vou colar. Ele colou. Muito bem. Posso dar um ESC para tirar aqui a seleção do copiar, né? Volto na planilha formulário e para a gravação. Vou lá em desenvolvedor, parar a gravação. Agora olha só. Software, botão direito, atribuir macro, área. 2 cliques. Hardware, botão direito, atribuir macro, 2 cliques em área. Clico fora. Hardware, ele já mudou aqui, ó. Todos referente a hardware. Software, ele já mudou aqui, ó. Todos referente a software. Eu estou deixando aqui minha planilha automatizada, ó. Só em clicar, ele já modifica as minhas informações. Muito bem, legal, bacana, né? Vamos agora para o curso. Vou deixar aqui o Axis selecionado, tá? Então aqui, ó, assunto Axis. Vou fazer agora o mesmo processo. Vou deixar a planilha formulário selecionada, gravar macro. Agora eu vou colocar como assunto. Por quê? Essa macro vai ser associada ao assunto. Vou dar um OK. Vou selecionar planilha de filtros. Seleciono aqui a coluna G. Dou um delete. Apaguei a informação. Vou clicar na palavra no H1. Vou colocar agora o que eu quero, né? Eu quero retornar o curso. Então eu coloco como curso. Tá? É o que eu quero que ele retorne. Vou em dados e vou avançado. Se ele der essa mensagem, não se preocupe. Clica distante da célula e vai em avançado de novo. Ele deixou. Copiar para outro local. Intervalo da lista é dados, que é o que nós nomeamos, né? Intervalo de critérios, agora vai ser o B1 e o B2, que é pelo assunto e o assunto que for. E no copiar para, agora vai ser o H1. Habilito somente registros exclusivos e dou um OK. Mesmo processo, clico no H1, Ctrl Shift, seta para baixo, copio, clico no G1 e colo. Ctrl V. Dou um ESC para tirar a seleção. Volto em formulário e para a gravação. Desenvolvedor, parar gravação. Agora, aqui no assunto, botão direito, atribuir macro, que vai ser o assunto. Quando eu mudar aqui, ó, Excel, mudou para Excel. Hardware, redes, mudou para redes. Manutenção de micros, manutenção. Software, PowerPoint, mudou para o PowerPoint. Já deixei aqui tudo automatizado, tá? Então já está bem prático, já está bem automatizado. Só que o que eu quero agora? Aqui embaixo eu quero retornar o resultado dos cursos referente a essa pesquisa aqui do formulário. Então, eu vou adicionar agora um botão. Inserir esse primeiro aqui, ó, botão.
Vou desenhar aqui. Esse botão, ele pede uma macro, assim que você cria ele, não tem problema, a gente não tem essa macro, então vamos cancelar, só que o botão ele permanece, né? Vou apagar aqui esse texto e vou colocar como pesquisar. Aqui o botão pesquisar. Aqui ele é mais simples, né? Então o que nós vamos fazer? Vou gravar a minha macro. Essa macro vai ter o nome de pesquisar. E pronto, está gravando. Vou pegar aqui do B15 até o JF1, tá? Do B15 até o JF1. Vou dar um delete. Ah, mas não tem nada. Não importa. Agora não tem nada, mas depois vai ter. Então, se você quer apagar a informação que depois vai ter, agora você tem que apertar o delete. É importante isso. Apertei o delete, apaguei a informação. Vou clicar aqui fora. Dados avançado. Copiar para outro local. De onde ele vai copiar? De dados. Intervalo de critérios. Está lá em filtros. O critério é esse daqui, ó. A área, o software, assunto PowerPoint e o curso que for. Então vai ser do A1 até o C2. Esse é o nosso critério, tá? Do A1 até o C2. E no copiar para, vai ser o B15. Ele vai copiar para cá. Tudo bem? Agora, eu não vou habilitar somente registros exclusivos, porque se tiver valores duplicados, ele pode retornar também valores duplicados. Então, não vou habilitar essa opção. Vou dar um OK. Muito bem, ele já retornou aqui a informação. Vou em desenvolvedor, parar macro. Parei a macro, botão direito, atribuir macro, pesquisar. E está aqui, ó. Mudou aqui para software. Mudou aqui. Peguei Excel. Mudou aqui. Pegando Excel com VBA, dou um pesquisar. Já retornou aqui, ó, Excel com VBA. Hardware. Mudar aqui para manutenção de micros. Manutenção de micro 2, dou um pesquisar e já retornou aqui, ó. Pronto, já tem um sisteminha aqui usando o formulário e usando também a macro. Até a próxima aula.